Eu sou Viviane Silva de Jesus, tenho 44 anos, eu sou enfermeira e doutora em saúde pública. Eu sou uma pessoa autêntica, eu sou uma pessoa cuidadosa com as outras pessoas, até mais do que comigo mesma. Estou aprendendo, né, a cuidar um pouco mais de mim mesma. Também sou muito amiga e muito família, preocupada assim, com o bem-estar das pessoas da minha família. Eu sempre olhei para o essencial. E até quando o principal, eu percebia que o principal ia ser uma pedra no meu sapato, eu chutava o principal. Porque o meu olhar ele ia para o essencial, ponto. Primeiramente, os princípios que eu tenho parte dos meus pais. Meu pai, que era pedreiro, ainda é pedreiro, minha mãe, né, que era diarista, hoje é aposentada, ambos são aposentados, mas partem deles. Na verdade, na minha infância toda, eu fui de terreiro de candomblé, eu visitei terreiros de candomblé, e desse ambiente também eu adquiri alguns princípios. E com 17 anos, eu conheci a Igreja Adventista, estudei a Bíblia e me identifiquei com a Igreja Adventista e me tornei adventista. Eu posso dizer que meus princípios eles são construídos a partir desses três ambientes. Coisas que me dão prazer, em primeira instância, estar com amigos, com amigas, com amigos, estar resenhando com meus irmãos, né? Minha família, estar com as pessoas da igreja que eu frequento, eu sou adventista. E gosto também de atividade física. Eu sou quase uma viciada em atividade física. Eu nunca perdi de ano, sempre fui uma aluna aplicada, apesar de danada na escola, assim, eu sempre fui aplicada, nunca perdi, sempre tirei notas boas. E eu comecei a ser ainda mais aplicada nos estudos. E comecei a ficar pensando o que é que eu quero ser. Estava com minha prima, e uma vez eu tive que levar ela em uma unidade básica de saúde e lá eu fui extremamente bem acolhida pela profissional, que eu não sei se era técnica, auxiliar, se era enfermeira. E quando eu saí de lá, eu já tinha 12 anos nessa época, eu falei que eu queria ser enfermeira. Eu falei, eu vou ser enfermeira. E cheguei em casa falando isso. Falei para o meu pai isso. Eu lembro quando eu falei para o meu pai, quando eu crescer eu vou ser enfermeira. Ele falou, não, você vai ser doutora. Você tem inteligência para ser doutora. Aí eu falava, não, eu quero ser enfermeira. Ele, não, você vai ser doutora. Eu, não, quero ser enfermeira. Eu vim em uma época em que as políticas de cotas, por exemplo, elas foram vindo depois, né? Pelo tempo, né? Elas foram vindo depois. Então, eu, na graduação, no mestrado e no doutorado, eu vi muito menos pessoas parecidas comigo do que a gente tem visto hoje. E aí, com 14 anos, eu tive que ir para Manaus, por algumas circunstâncias assim um pouco sensíveis. 18, eu consegui iniciar um curso técnico de enfermagem, né? Só que eu queria fazer faculdade, só que naquele momento não tinha condição. Com 21 anos, eu terminei o curso técnico, antes eram 2 anos, e aí eu consegui um emprego, aí falei, agora eu vou estudar para vestibular. Aí comecei a estudar para vestibular, a primeira vez eu não passei, aí eu falei, vou estudar para concurso público. Aí parei para estudar no concurso público, aí passei em um concurso federal, e aí consegui voltar para Salvador, por meio desse concurso, estar empregada, né? Porque eu queria voltar estando empregada aqui. E aqui eu passei no vestibular lá em Manaus, dei um semestre. E aqui eu transferi para a UFBA, enfermagem. Mas chegou um momento que eu achei que não, acho que na enfermagem não, é direito. Aí eu parei a enfermagem para poder estudar direito. E 2 anos eu perdi no vestibular direito. Passei a primeira fase, perdi na segunda. E na UNEB eu perdi também, e por isso que eu parei enfermagem. Parei não, abandonei enfermagem. E aí quando eu abandonei enfermagem, antigamente quando você não renovava a matrícula na UFBA, você era
jubilada, e aí eu fui jubilada. Mas aí eu fui para a Católica para ter que passar por todo o processo de vestibular de novo, e eu terminei enfermagem na Católica. E na faculdade eu comecei a me apaixonar por saúde coletiva, e terminei a faculdade, fiz a especialização em saúde coletiva, e na especialização eu conheci uma professora, Climene Laura de Camargo, lá da Universidade Federal da Bahia, e ela falou sobre o grupo de pesquisa Crescer, e eu me aproximei desse grupo em 2010, 2013 a 2015, né, eu cursei o mestrado. Finalizando o mestrado em dezembro de 2015, abriu a seleção para a Escola de Enfermagem, doutorado, e também para o ISC. E aí eu queria fazer no ISC, porque eu queria estudar epidemiologia. Eu fui para a seleção do ISC e, resumindo, fui aprovada no doutorado. Eu costumo dizer que a minha pesquisa foi etno-epidemiológica, porque eu fui morar em uma comunidade quilombola, no Recôncavo. Fiquei quase 10 meses morando lá. Doutorado, eu consegui licença do trabalho para poder fazer o doutorado, então eu estive dedicada ao doutorado. Mas finalzinho de 2023, ali, eu comecei a não estar me sentindo tão bem com essa dinâmica intra-hospitalar, não de cuidar, mas com a dinâmica intra-hospitalar. E como enfermeiro, ele estar ali, né, posto na assistência mesmo, havia muita limitação em eu poder aplicar o conhecimento que eu tinha ali, e isso me deixava um pouco assim triste, né, desgostosa. E eu tive em finalzinho de dezembro, exatamente, acho que foi 19 de dezembro, a resposta de que eu havia sido selecionada para entrevista aqui no SIDAX. Eu fiquei muito feliz e com medo ao mesmo tempo, porque era dedicação exclusiva e eu tinha que pedir mais uma exoneração. Mas aí eu falei assim, quer saber? Acho que vai dar certo. Aqui no SIDAX eu integro o WP4. Nesse grupo eu tenho trabalhado com desigualdades em saúde, especificamente estudando desigualdades em saúde na América Latina, com foco em raça, né, com ênfase em raça, gênero, território e posição socioeconômica, sob supervisão da doutora Dandara Ramos e doutora Emanuele Góes, ali com Andrea Ferreira também. É o grupo que a gente, né, apelida, ou chama de Wakanda. Vai trazer um mapeamento de como essas desigualdades elas vêm se apresentando nessa região da América Latina, e também tentar entender por que a persistência, né, de os mesmos grupos populacionais ao longo desse tempo, porque historicamente esses mesmos grupos, população negra, população indígena, né, mulheres, pessoas que estão alocadas ali, mas nas regiões periféricas, com pouco acesso, alijados de políticas e de direitos, porque esses mesmos grupos, tentar compreender por que esses mesmos grupos eles têm sofrido historicamente e persistentemente, né, situações de desigualdades. Agora eu me sinto mais pertencente, né, a esse local, não porque eu não tenha sido acolhida no SIDAX, mas porque parecia que eu não me achava competente o suficientemente para estar aqui junto com essas pessoas, né, pesquisadores brilhantes, sobretudo o grupo que eu pertenço, né, são mulheres pesquisadoras brilhantes. Eu me vejo hoje dentro do SIDAX como uma pesquisadora que tem a colaborar, sim, com os diferentes grupos, né, com as diferentes pesquisas que são desenvolvidas aqui dentro do SIDAX. Eu quero ser uma pesquisadora conhecida, reconhecida no que eu faço. Eu quero ser uma pessoa que agrega socialmente. Eu quero ser uma pessoa que sonha. Eu quero ser uma pessoa que viva e que tem esperança. E continue vivendo e tendo esperança. Foque no essencial. E lembrar que a gente, como mulher, a gente pode ser o que a gente quiser,
e a gente pode estar onde a gente quiser.